Olá, essa é a nossa terceira videoaula do mini curso de Programação Orientada a Objetos e nesta aula vamos falar sobre herança. Você leu aí que herança é a reutilização de classes já existentes com instâncias de novas classes. Bom, basicamente, uma herança ela serve para reutilização, reaproveitamento de código. Então você consegue criar novas classes sem ter que implementar tudo novamente. Então vamos aplicar esse conceito ao nosso problema aqui do restaurante caseiro hipotético. Bom, você pode perceber aí que o nosso gerente ele vende algumas bebidas, ó, refrigerante 2 litros, refrigerante 600, refrigerante latte, cerveja, que são 4 tipos diferentes de bebida, mas os 4 são bebida. Vamos supor que agora ele queira especificar melhor esses tipos de bebidas. Então, você pode utilizar o conceito de herança para reaproveitar isso. Vamos lá, então. Aqui, ó. Temos aqui, ó, na imagem, aqui, uma classe bebida que ela vai ter nome, marca, peso líquido, preço e descrição. Esses são os atributos da classe bebida. Então, toda bebida tem esses atributos, certo? E temos aqui alguns métodos que vão manipular esses atributos. Bom, mas bebida, aqui ela seria genérico, certo? Então ela é uma classe genérica. Não tem como eu saber qual é essa bebida. Então, para especificar as bebidas, eu posso utilizar a generalização e especialização, ou seja, a herança, para definir classes mais específicas. Então, aqui, ó, Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola 600, Coca-Cola lata e alcoólica, ó, estão herdando, certo? A seta aqui está definindo uma herança, estão herdando da classe bebida, ou seja, elas contêm os atributos da classe bebida e também podem acessar os seus métodos. Não é necessário implementar novamente esses métodos e atributos nas classes específicas. Ela já tem, pela herança, ela já contém esses métodos e esses atributos. Bom, mas eu posso também, em uma classe específica, adicionar mais atributos e também adicionar novos métodos específicos. Então, como o nome está dizendo, ó, essa aqui é uma classe específica. Então, uma classe genérica, ela define valores genéricos, e uma classe específica, ela recebe os valores genéricos e pode especializar esses valores. Por exemplo, ó, uma bebida alcoólica contém um teor alcoólico. Já uma bebida, um refrigerante não contém álcool. Então, especificamos aqui que só a bebida alcoólica vai conter um teor alcoólico. Bom, e a partir do teor alcoólico, aqui criamos aqui mais classes específicas de bebida alcoólica, que seria o quê? A cerveja e tequila alcoólica seria uma classe genérica e cerveja e tequila uma classes específicas da classe alcoólica, ou seja, elas herdam todos os atributos e métodos da classe alcoólica. Então, não é necessário implementar novamente. E como a classe alcoólica herda da classe bebida, então, pela classe cerveja e tequila estarem no nível mais baixo da hierarquia, elas também contêm os métodos e atributos da classe bebida, ou seja, elas têm os métodos da classe bebida e também os da classe alcoólica por estarem no nível mais baixo da hierarquia. Então vamos implementar isso aqui no nosso código. Bom, criei aqui, para adiantar, a classe bebida com os atributos que foram definidos, né? E implementei aqui os métodos para manipular aqui, trabalhar com esses atributos. Então, temos aqui os nossos métodos. E também já criei aqui a classe alcoólica, certo? Então, criei a classe alcoólica com os atributos dela
né, teor alcoólico, e os métodos que vão manipular esses atributos. Então, é uma classe um pouquinho mais específica. Bom, você pode observar aqui, ó, que a classe alcoólica, ela herda da classe bebida. Em Java, bom, como é que eu vou definir então que a classe bebida alcoólica herda da classe bebida? Bom, basta colocar aqui a palavra-chave extends e o nome da classe que ela está herdando. No caso aqui, a classe bebida. Bebida. Certo? Bom, está dando um erro aqui de importação. Basta aqui adicionar a importação para a classe bebidas. Já adiciona automaticamente. Pronto. Então, o que está sendo definido aqui? Que a classe bebida alcoólica é uma extensão da classe bebida, ou seja, ela herda os métodos e atributos da classe bebida. Bom, então vamos definir aqui, por exemplo, uma herança aqui. Ó. Vamos criar aqui a nossa classe cerveja e vamos implementar ela aqui. Bom, vamos lá aqui na classe bebidas, criar um pacote bebidas alcoólicas. Então, clicar com o botão direito, novo, classe Java para criar uma classe dentro desse pacote. Vamos definir aqui como cerveja. Classe cerveja. Vamos finalizar. Bom, criamos a nossa classe. Ó, a classe cerveja, ela herda da classe alcoólica, ou seja, ela é uma extensão da classe alcoólica. Então, vamos colocar aqui, na frente do nome da classe, basta definir extends e o nome da classe que ela está herdando, que é a classe bebida alcoólica. Bom, como a classe está no mesmo pacote, não é necessário fazer a importação. O Java já consegue acessar. Criamos aqui a classe cerveja, definimos que ela é uma extensão da classe bebida, ou seja, ela consegue acessar todos os atributos e métodos da classe bebida. Você pode ver aqui, observar que a classe bebida ela tem um atributo protect, ou seja, protegido, do tipo double, ou seja, decimal, chama teor alcoólico. Bom, está definido como protegido, por quê? Protect define que este atributo, no caso aqui o atributo teor alcoólico, vai poder ser acessado dentro da classe bebida alcoólica, mas também vai poder ser acessado pelas classes herdeiras, como a classe cerveja é uma extensão, é uma herança, herda da classe bebida alcoólica, então ela também pode acessar o atributo teor alcoólico, certo? Então, vamos criar aqui, vamos colocar o valor direto aqui, vou criar um método construtor, criar aqui cerveja, criamos o método construtor, vamos acessar aqui a variável teor alcoólico, ó, viu? Que ele já colocou aqui para o inteiro alcoólico. Vamos colocar aqui que a cerveja tem um teor, por exemplo, de 0,04, ou seja, 4% de teor alcoólico. Então, esse vai ser o nosso teor alcoólico. Viu que eu não defini um atributo teor alcoólico na classe cerveja. Simplesmente eu estou acessando o atributo teor alcoólico que foi criado na classe bebida alcoólica. Isso só é possível graças à herança. Isso que acabamos de definir aqui. Então, eu não preciso definir esse atributo novamente na classe cerveja. Então, estou reaproveitando o que já foi definido na classe bebida alcoólica. Isso só é possível graças à herança. Mas você pode observar que a classe bebida alcoólica ela herda da classe bebida. E a classe bebida ela contém alguns atributos e também alguns métodos. Como a classe cerveja está herdando de bebida alcoólica, que herda de bebida, então, pela classe cerveja estar num nível mais baixo da hierarquia, ela também vai poder acessar os atributos da classe bebida. Vamos ver, ó. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, vamos definir o nome.
Vamos pôr aqui o nome de cerveja. Vamos pôr aqui, cerveja. Cerveja comum. Cerveja comum. Então, definimos aqui, atribuímos o nome, o valor cerveja comum, para o nome da cerveja. O que mais que podemos definir? Viu que não criei nenhum atributo nome. Esse atributo está sendo herdado lá da classe bebida. Então, ó, tá aqui, ó, nome. Então, posso definir então também uma marca, ó. Marca, qual vamos colocar aqui? Skol, por exemplo. Podemos definir então também, ó, quais mais atributos temos, ó. Temos lá a marca, ó, peso líquido. Então, peso líquido, vamos pôr aqui que ela tem 0.350. Como está em double, posso colocar assim. Podemos colocar o preço, né? O preço vai ser, então vamos colocar aqui o preço como R$4,90. O preço da nossa cerveja. E uma descrição. Vou colocar aqui uma descrição. Descrição vai ser o quê? Vamos colocar aqui. Bebida. Álcool. A base de cevada. Por exemplo. Tá? Então definimos aqui. Colocamos aqui valores para a nossa cerveja. Ó, percebeu? Eu coloquei, ó, atribuí os valores direto no método construtor. O método construtor, como já vimos, ele é executado toda vez que uma classe é instanciada. Então, assim que instanciarmos a classe cerveja, esses valores vão ser atribuídos aos nossos atributos. Bom, você percebeu aí que nenhum dos atributos foram definidos na classe cerveja. Todos estão sendo recebidos através da herança. Então, isso é uma vantagem da herança. Então, eu não preciso definir em cada classe esses atributos. Simplesmente herdo, estou reaproveitando esses atributos e também os métodos. Ó, vamos ver aqui a implementação disso aqui. Vamos fazer a execução. Vamos aqui na classe principal. Ó, já temos aqui da última aula, né, o que foi feito. Vou comentar isso daqui para não atrapalhar o que vamos fazer. Vamos criar um novo objeto aqui, que da classe cerveja, então. Como vamos fazer isso? Então, o objeto é uma variável, né, do tipo de uma classe, né? Então, vamos lá. Então, a classe é cerveja, então vamos colocar cerveja. Vamos colocar aqui o nome aqui. Cerveja. E ela vai ser o quê? O que ela vai receber? Uma nova cerveja. Então, está dando um erro de importação. Vamos importar aqui a classe cerveja. Bom, pronto. Importamos. Aqui a importação. Certo? Vamos lá. Dentro da classe bebida, temos um atributo aqui, por exemplo, ó, getNome. O que esse atributo faz? Retorna o nome. Retorna o nome, retorna a variável nome. Então, vamos fazer ele escrever aqui na tela o nome. O principal. Vamos fazer isso, ó. Vamos colocar aqui. Vamos usar aqui, vamos colocar aqui nome. Qual vai ser o nome? Vamos concatenar aqui com a cerveja, né? Cerveja, ponto, qual método? Então, ó, temos aqui já os métodos que podemos acessar. Então, vamos colocar aqui, ó, get, método que criamos, ó. Get nome. Criamos aqui o método get nome. O que isso aqui vai fazer? Vai escrever o nome. Vamos colocar aqui os outros métodos. Ó. Vamos escrever também
ver aqui o preço. Preço. Vamos mostrar o preço aqui. Vai ser cerveja. Cerveja.get preço. Vamos executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, fica lá no para executar, está executando. Ó, você pode observar aqui, trouxe exatamente as informações que definimos. Ó, o nome, ó, cerveja comum, e o preço R$ 4,90. Mas aí você pode falar assim, os métodos getNome e getPreço não foram definidos na classe cerveja. Você pode observar que o único método que temos na classe cerveja é o método construtor. Então, como ele encontrou esses métodos aqui e conseguiu definir os valores, conseguiu retornar aqui esses valores, graças à herança. Como utilizamos herança na classe cerveja, definimos que ela herda da classe bebida alcoólica. Então, quer dizer o quê? Que ela tem tudo que a classe bebida alcoólica tem, certo? Ela herda tudo da classe bebida alcoólica. Bom, então ela herda os métodos da classe bebida alcoólica e os atributos da classe bebida alcoólica. Bom, como a classe bebida alcoólica herda de bebida, então ela herda também todos os atributos, todos os atributos e também todos os métodos da classe bebida alcoólica. Ela pode acessar esses métodos. Isso aqui é o conceito da herança. Qual que é a vantagem? Eu reaproveito o código. Se eu quiser criar aqui um novo tipo de bebida, por exemplo, aqui, vamos criar aqui uma Coca-Cola. Coca-Cola de 2 litros. Vamos criar a Coca-Cola de 2 litros. Coca-Cola de 2 litros, ó, você pode observar que ela herda da bebida. Então, vamos colocar aqui extends bebida, certo? Então vamos lá, vamos definir aqui o método construtor, já vamos atribuir os valores. Então definimos aqui uma classe chamada Coca-Cola, certo? Então a partir disso eu posso criar quantos tipos de bebidas eu tenho, porque definimos uma classe genérica bebida, que já usa todos os atributos e métodos que uma classe bebida deve ter, e a partir dela podemos criar classes específicas. Se essas classes específicas tiverem atributos e métodos específicos, também podemos definir isso na própria classe. Essa é a vantagem da herança. Eu consigo reaproveitar códigos já existentes. Eu não preciso implementar novamente. Então, a partir da bebida, eu posso criar várias outras classes. Posso criar, se ele começar a vender refrigerantes de outras marcas, Guaraná, Pepsi, outros refrigerantes, ou até mesmo outros tipos de bebidas. Não preciso definir novamente todos esses atributos, nome, marca, peso líquido, preço, descrição. Simplesmente vou herdar da classe bebida e definir os valores. Então, fica muito mais fácil de desenvolver um programa utilizando a herança. Isso também facilita a manutenção do programa, certo? Então, por essa aula é só.